Shalom a todos, a paz esteja contigo, meus amigos e irmãos. Essa é uma mensagem muito importante, solene, no momento que estamos decidindo nosso destino. Porque tudo se trata de uma decisão pessoal. O Criador não vai selar ninguém à força. Nem tampouco a besta poderá nos obrigar à força a fazer aquilo que nós não queremos. Todas as medidas que serão adotadas dependerão da escolha de cada um. Então preste muita atenção nesse estudo, porque eu gostaria de falar sobre o selamento do Criador, um selo de proteção no qual o Criador colocará na testa dos seus servos. E também gostaria de falar sobre o processo da marca da besta ser implantado. E eu gostaria de dizer, queridos, que nós já estamos vivendo nos dias em que o selamento do Criador está ocorrendo. Sim, é impressionante. E mais solene ainda é saber que nós estamos vivendo nos dias em que o processo para a ativação da marca da besta já está acontecendo. E isso é inevitável. Quando o antimessias chegar, ele vai ativar esta marca da besta que já está sendo implementada, assim como o nosso Salvador vai glorificar os corpos dos seus servos fiéis quando ele vier, no final de todas as coisas. Então preste muita atenção no que nós vamos estudar aqui. Eu gostaria de começar com o livro de Apocalipse, que eu amo, quer dizer revelação, não quer dizer fim do mundo, nem nada disso, que diz assim: depois destas coisas eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E o verso 3 diz, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Criador, os servos do Altíssimo. E eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então o que acontece, queridos? No meio ali dos últimos selos, para falar a verdade, no 6º selo, Apocalipse 6, que o processo de selamento começa a ocorrer. O 6º selo é o quê? São as catástrofes aumentando no mundo, sinais no céu, sinais na terra, no mar e etc. E aqui um ponto muito importante que muitos não entendem devido às desinformações teológicas do sistema. 144 mil, gente, não é apenas judeus. Isso aí ou é um problema de falta de entendimento mesmo, ou de repetir o que outros falam, ou é um problema de interpretação muito simples do básico. Porque Judá é uma das tribos de Israel. Aqui fala que é todas as tribos dos filhos de Israel, ou seja, são 12 tribos. Então os judeus compõem ali uma tribo. Cadê as demais 11 tribos? Estão espalhadas. E é isso que nós vamos entender hoje também, que eu e você podemos ser selados, e que isso se refere ao fim dos tempos, porque é no 6º selo e em relação com as 7 trombetas do Apocalipse, onde eu vou provar agora, porque ele diz que não vai danificar a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Altíssimo Criador. Então nós vamos agora para o livro de Apocalipse, no capítulo 8, onde fala da primeira trombeta, e diz algo muito interessante que está relacionado ali a danificar a erva e tal, porque é isso que a primeira trombeta faz, né? E no decorrer dessas trombetas, algo muito importante é dito sobre os selados. E olha que coisa incrível é falado exatamente no capítulo 9 de Apocalipse, se tratando dos selados, que eles não podem ser acometidos por essas pragas das trombetas. Por quê? Porque eles têm o selo do Altíssimo. Olha que coisa linda. Aqui diz assim, em Apocalipse 9, verso 4, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. Você se lembra lá sobre Apocalipse 7, que não deveriam danificar, né? Aqui diz que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo do Todo-Poderoso. Então, queridos, é importante. Eu vim de algumas religiões que, inclusive, têm assim, a fama de estudarem muito a Bíblia, né? No caso, os adventistas.
Só que os adventistas eles vão interpretar o selo do Altíssimo como sendo o sábado. Tudo na teologia e na escatologia adventista se resume a sábado e domingo, e não é assim. O sábado é um detalhe, o domingo é um detalhe apenas de todo esse emaranhado, né, desse sistema babilônico e também dos preceitos do Criador. Então o que eu queria mostrar para vocês? O selo do Altíssimo. Em Apocalipse 14:1 diz: E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Então, meus queridos, o nome do Pai não é Yahweh, não é Yahvé, não é Deus, não é Senhor. O nome do Pai é Yud-Hei-Vav-Hei, Yahweh. É o grande eu sou, é o Criador. Então, Yahweh está escrito na testa dos selados. E por causa disso, quando as trombetas caírem, quando a vegetação for queimada, ou já está sendo queimada, quando o grande tsunami vier, o absinto envenenar as águas, nada disso vai acometer os escolhidos, os selados. Por quê? Porque eles têm o selo, eles têm o nome do seu pai. Quando os demônios que saem do abismo, na quinta trombeta, eles atacarem os ímpios, eles vão ver o nome do pai escrito na testa dos selados. E por isso, queridos, eles não podem afetar, não podem atingir os escolhidos, porque eles têm o nome do Eterno. O nome do Pai é um escudo. Salmo 91 diz que o nome do Eterno é a proteção, é um escudo para os seus. Então eles não serão acometidos por isso. Por outro lado, e é importante considerar que há uma guerra de DNA, né? Yud-Hei-Vav-Hei corresponde ali a uma sequência genética nos escolhidos, que nos remete a um DNA natural ao qual o Criador fez em Adão e perpetuou em suas gerações, e depois em Abraão, os filhos de Israel, e hoje existe um remanescente de Israel que ainda está conservando esse DNA não contaminado. Assista o último vídeo sobre o DNA não contaminado desse canal. Por outro lado, se os que adoram o Criador têm o nome dele, os ímpios, os selados pela besta, eles não vão ter o nome do Criador. É óbvio que não. Nem o DNA dos ímpios é o mesmo dos filhos de Israel. É claro que não. Então, o que nós sabemos sobre os ímpios? Eles têm o nome da besta, têm o número da besta, que é 666, e eles portam ali a marca da besta. Então, nome, número e marca são coisas que estão interligadas, mas não são a mesma coisa. E aí a grande dificuldade da maioria é entender, e tal coisa é a marca? Mas você não disse que tal coisa é a marca? Meu amigo, é um combo. Isso já foi explicado também em diversos vídeos, alguns foram retirados, infelizmente, mas já foi deixado claro para vocês. Existe um sistema financeiro, existe um sistema espiritual na besta, e existe um sistema, além do espiritual e do financeiro, existe um sistema de identificação. São coisas que estão todas atreladas: comprar, vender, identidade e outras coisas que não podemos nem sequer falar, né? Podemos resumir aí por uma terapia genética, vamos colocar assim. Mas vamos então falar da marca da besta. Em Ezequiel 28:2, aqui o profeta relatando o intento de Satã, e por meio do seu filho, o anticristo, diz: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Altíssimo Yahweh, porquanto teu coração se elevou e disseste: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Então o que acontece, queridos? O antimessias, ele vai se estimar como Deus, se assentar nos mares, e por isso nós entendemos que é a localização geográfica no Oriente Médio, Israel. Mas, além disso, ele diz assim, Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como o Criador no templo do Criador, querendo parecer o Criador. Se você entender que o templo do Criador é um local físico somente, você vai entender em parte o que ele realmente vai fazer, que é se assentar no templo do Espírito Santo, que era para ser o templo do Espírito Santo, que é o corpo, o nosso corpo.
Mas é lógico que os escolhidos do Pai não vão deixar que o anticristo se assente no seu corpo. E como é isso? É uma modificação genética, promovida por um sistema maligno, que está aí a todo vapor, para contaminar os genes da humanidade, tirar a semelhança do Criador, a imagem que o Criador pôs em Adão, e introduzir um DNA Nephilim, o DNA da serpente. Por isso que o Apocalipse 13, né, onde relata aí essa questão da marca da besta, ele é muito claro em dizer o seguinte, a partir do verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem falasse. E fizessem que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então vai ser algo imposto, algo obrigatório, no sentido de que ou o cara aceita ou morre. Então, alguns dizem assim, não, mas não vai ser obrigatório. Vai sim, tá aqui é claro. Ou então morre. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. E, gente, nós já estudamos sobre esse sinal, né? Que vai ser colocado ou na mão ou nas testas. E esse sinal, gente, ele está relacionado ao DNA Nephilim, a 666. Eu falei para vocês sobre o carbono alterado. Não se pode nem citar o que é o carbono alterado que eles vão fazer, que eu já perdi vídeos aqui por causa disso. Mas o que é o carbono? Carbono é um elemento que tem 6 nêutrons, 6 elétrons, 6 prótons, 666. Esse carbono quer ser isolado na humanidade para que ele não possa ser glorificado quando o Messias vier. Não há salvação, não tem como reverter essa terapia genética. Aqui diz, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, queridos, nós já estamos nesse processo. As escolhas estão sendo feitas. E o Criador somente pode nos ajudar a suportar as provas que já começaram. E acredite que perda de emprego, perda de entrar nos templos, vai ser o menor dos males, o menor dos problemas quando a coisa se avolumar. Mas o Criador terá um remanescente. Curta, compartilhe esse vídeo. Nós somos a Resistência.